Boa noite, meus amados. É um prazer imenso estar com vocês novamente aqui para podermos estudar mais um pouco e falar um pouco mais desse Deus maravilhoso que nós servimos, esse Deus tão grandioso que deu sua vida em morte de cruz, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Derramou seu sangue para lavar os nossos pecados. Nessa semana, a partir de hoje, vou tentar passar para vocês um pouco da lição que eu estudo na minha igreja. E cada dia nós estudamos um tema. A lição nós estudamos em trimestre. E esse trimestre nós estamos estudando sobre o grande conflito. E hoje inicia uma nova ciclo da semana, que tem um tema de em defesa da verdade. Muitas das vezes nós pregamos a verdade para um próximo, para um amigo, nós às vezes argumentamos uma verdade, um acha que é uma coisa, outro acha que é outra, mas muitas das vezes a verdade é distorcida. Mas em meio a essa semana vamos tentar um pouquinho entender o que é verdade, o que a Bíblia fala, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é verdadeiro ou falso. E como nós podemos defender a tese no que nós acreditamos. E vamos iniciar com um verso para memorizar, que está lá em João 3, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim nós relatamos aqui. A atual cidade, cerca de Ismia, foi a cidade bíblica de Esmina, em Apocalipse 2. Essa cidade, de cerca de 100 mil habitantes, floresceu no fim do primeiro ao segundo século. Era próspera e leal a Roma. Uma vez por ano, os cidadãos de Esmina deviam queimar incenso aos deuses romanos. No segundo século, Esmina tinha uma comunidade cristã e muitos não obedeciam à ordem. Policarpo, líder da igreja, foi martirizado na praça de Esmina, queimado na fogueira por se recusar a trair seu Senhor, nosso Deus, queimando incenso aos falsos deuses. Quando lhe pediram que repudiasse a Cristo, ele disse: Eu o servi por 88 anos, e ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? Muitos enfrentaram o martírio em vez de desistir da fé em Cristo. O sacrifício deles reaviva nossa coragem. O seu compromisso renova a nossa devoção. Nessa semana estudaremos princípios bíblicos que motivaram os valdeis e os reformadores, como uns e Jerônimo, a permanecer fiéis diante de ameaça de morte pelo mesmo poder que matou Policarpo, Roma papal. Então, por hoje é isso. Aqui deu um relato, relatando o que aconteceu naquela cidade, naquela época, perante esse século, entre o primeiro e o segundo século. E a partir do segundo século, relata que havia muitos cristãos e eles tinham costume de ir em praça adorar a Deus, levar incenso a Deus pagãos. E nós sabemos que nós que servimos a Deus, nós somos fiéis, não nos curvamos a coisa pagã.
E muitos, nós sabemos da história bíblica, que muitos sofreram, morreram, e nessa época não foi diferente. Mas, como o tema diz, em defesa da verdade, ele preferiu dar a sua vida a morrer pela verdade que ele acreditava, que é Cristo Jesus, do que trair essa verdade. E diz que ele conhecia essa verdade há 86 anos, que era a provável idade que ele tinha. E ele conhecia Cristo. E muitas das vezes nós fracassamos em pequenas coisas. Que essa semana, ao estudar esses temas, nós possamos fortalecer um pouco mais a nossa fé e aprender a reconhecer que Cristo é a única verdade que nós devemos ter, que nós temos que ter em nossa vida, que Ele possa ser a luz. Amanhã, o próximo vídeo que vem trazendo o seguinte texto: perseguidos, mas triunfantes. Muitos foram perseguidos, muitos morreram, sofreram, mas muitos saíram vitoriosos. E nós vemos a vitória hoje. Aqui nós paramos estudando e meditando a palavra de Deus. Por enquanto ainda nós temos esse livre-arbítrio, essa tranquilidade. Mas a Bíblia diz que fins perversos virão, onde que nós teremos que nos refugiar novamente. Mas nós sairemos vencedor, porque nós temos Cristo Jesus no nosso coração. Que Ele possa ser a luz minha, de vocês, e que essa semana venha ser abençoada para todos nós. Fique com a paz do Senhor.